Olá a todos, muito bom dia. Eu me chamo Clara Sodré e esse é seu Morning Call desta quarta-feira, 22 de junho de 2022. Nos destaques do dia, dados demonstram que a atividade econômica dos Estados Unidos segue em rota de desaceleração. No Brasil, a ata do Copom sinaliza juros mais altos por mais tempo. De olho nos mercados, descolando dos principais índices dos Estados Unidos, a Bolsa Brasileira fechou em queda nesta terça-feira, encerrando o pregão aos 99.684 pontos, com uma queda de 0,17%. O dólar também encerrou em queda, com uma variação negativa de 0,63% frente ao real, aos R$ 5,15. Os juros futuros ficaram próximos da estabilidade no dia de ontem, com alguns vértices fechando em direções opostas. Apesar de um movimento de retomada por ativos de risco no exterior, o que favoreceu o câmbio, a leitura pelo mercado da ata do Comitê de Política Monetária, Copom, criou uma resistência no movimento de queda das taxas. Desde janeiro de 2023, fechou em 13,56%, desde janeiro de 2024, em 13,19%, desde janeiro de 2025, em 12,46%, desde janeiro de 2027, encerrou em 12,39% e desde janeiro de 2029, em 12,54%. Mercados globais amanhecem negativos, devolvendo parte dos ganhos de ontem à medida que a volatilidade segue alta nos mercados globais. Nos Estados Unidos, investidores procurarão por pistas sobre o futuro da política monetária americana no discurso do Jerome Powell, presidente do Fed, no Congresso desta quarta-feira. Na Europa, a inflação do Reino Unido registrou 9,1% no acumulado anual, atingindo o novo recorde dos últimos 40 anos. O petróleo amanhece em território negativo, ao passo que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considera um corte temporário nos impostos federais sobre a commodity para aliviar o custo dos motoristas no país. De olho na economia americana, a atividade econômica dos Estados Unidos vem perdendo tração no período recente. Por exemplo, segundo dados divulgados ontem pelo Fed de Chicago, o Índice de Atividade Nacional de Instituição recuou 0,40 em abril para 0,01 em maio, surpreendendo negativamente o consenso do mercado. O índice mede a atividade econômica e as pressões inflacionárias com base em 85 componentes agrupados em 4 grandes categorias de dados: produção de renda, emprego, desemprego e horas de trabalho, consumo das famílias e mercado imobiliário e vendas, encomendas e estoques. O patamar nulo para o índice mensal significa que a economia americana cresce a taxa médio de longo prazo. A categoria de consumo das famílias e mercado imobiliário exerceu a principal contribuição negativa para a leitura de maio, subtração de 0,11 pontos no mês passado, após adição de 0,10 pontos em abril. Além disso, as vendas de moradias existentes nos Estados Unidos contraíram 3,4% entre abril e maio, atingindo 5,41 milhões de unidades em termos anualizados e dessazonalizados. Este resultado significa a leitura mensal mais fraca desde junho de 2020, ou seja, desde o período inicial da pandemia do Covid-19. De olho na taxa de juros brasileira, o Copom publicou ontem a ata da sua última reunião, destacando o ambiente global com pressões inflacionárias fortes e persistentes. Sobre o cenário doméstico, a autoridade reconheceu que a dinâmica recente de atividade surpreendeu positivamente, devido, sobretudo, ao processo de normalização pós-pandemia, impulsionando o consumo de serviços e a estímulos fiscais transitórios implementados no primeiro semestre deste ano. Além disso, o Copom enfatizou a maior disseminação da inflação, que atinge tanto os itens mais voláteis quanto aqueles mais sensíveis ao ciclo econômico. A ata também reforçou a mensagem de que as incertezas sobre o futuro das contas fiscais do país e as políticas de sustentação de demanda agregada podem implicar riscos altistas ao cenário inflacionário e que as medidas legislativas que visam a redução dos tributos sobre combustíveis, entre outros bens e serviços, aumentaram a expectativa de inflação para 2023. O Copom acrescentou ainda que, além de subir mais os juros no curto prazo, a convergência da inflação também exige taxas em territórios significativamente contracionistas por um período mais longo do que utilizado no cenário de referência. Após a publicação da ata, reiteramos a expectativa de que o Copom promoverá mais uma elevação de 0,5 pontos percentuais na taxa Selic em agosto, levando a taxa básica de juros para 13,75%. Por fim, entre as alternativas que vêm sendo discutidas para a redução dos preços de combustíveis, a criação de um auxílio caminhoneiro e a ampliação do programa Vale Gás têm recebido sinalizações favoráveis do governo federal. Ambas as medidas seriam incluídas na PEC dos combustíveis, que deve ser votada no Senado na próxima semana. De acordo com estimativas do governo, as despesas com essas iniciativas não ultrapassariam 5 bilhões.
Existem dúvidas sobre as vedações da lei eleitoral, mas tem prevalecido a avaliação da ala política de que seria possível instituir os benefícios por meio de uma emenda constitucional sem infringir as regras. Essas são as principais notícias. Desejamos a todos um bom dia e bons investimentos.